Presta atenção, tá, irmãos? A paz do Senhor Jesus a toda a igreja, amém? Amém. Bom estarmos aqui, né? Nessa casa de oração. Fazia um bom tempo que eu não vim aqui, até porque lá no Eldorado também é o mesmo dia de culto. E fica difícil de sair, né? Deu para a escolha tão caseira, irmão, que no caminho deu dó de deixar o Eldorado lá. E logo hoje o pastor me ligou 6h30, perguntando se eu ia, porque ele está indo para São José numa situação de emergência e tinha pedido para me dirigir culto. Eu falei, pastor, não posso, né? Tenho um compromisso, há um mês o Eric agendou. Mas, graças a Deus, lá tem obreiros também capacitados para isso. Amados, eu tinha até esquecido que hoje encerrava a campanha, né? Vocês fizeram errado, vocês trazem o Wagner antes de mim, eu trazer o Wagner hoje, né? Fica até difícil de pregar, né? Depois que o pastor Wagner esteve aqui domingo. Aleluia. Homens de Deus também, que a gente tem um grande respeito e admiração. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 6, verso 8 ao 13. Deus abençoe o meu irmão, né, o pastor Eric, a família dele, minha cunhada, o meu sobrinho, né, agradeço a Deus pela vida da minha esposa, também está aqui com meu filho, glória a Deus. Para mim é uma alegria, né, poder pregar aqui do lado do Enzão aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Eu falei para ele, vai orando aí para Deus ter misericórdia, né? Todos acharam, amém, meus queridos? Amém. Glória a Deus. Com certeza, cada um que passou aqui na quarta-feira falou algo da parte de Deus e trouxe algo para o teu coração. Eu não sei, por mais que eu e o Eric moramos um de frente com o outro, né, não fico perguntando, nem fiquei, né, o que falou, não. Né? Então, o que eu falar aqui, pode ter certeza que é Deus comunicando com o nosso coração e eu transmitindo para o teu, né, nessa noite. Provavelmente alguns veio aqui mais eloquente, outros mais profético, outros quem sabe na revelação, e eu sou mais no ensinamento, né, mais no estudo. Então eu só peço para você não dormir, pelo amor de Deus, tá bom? Eu sei que você está quentinho aí, né? Deus me revela que o irmão está com 2 calças aqui, 2 meias, né? 2, 3 blusas, igual o pregador. Se arrancar a calça social e o terno, vai parecer aqueles bonecos que ficam em plantação de milho, né? Espantado. Aleluia. Deu tempo de todo mundo achar, né? Verso 8 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote então vestirá a sua túnica de linho e as calças de linho sobre a sua pele, e retirará a cinza que o fogo consumiu do holocausto do altar, e a porá junto ao altar. Depois trocará suas vestes e vestirá outras, e lavará a cinza, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. 12. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Agora toda a igreja repita comigo, está aqui o verso de número 3, vamos lá? 3, 4, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso aí foi muito bom. Vamos agora, foi um ensaio bem bonito. 3, 4, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. Eu creio que já foi explicado o contexto, mas eu quero trazer à sua memória, quem sabe que já foi falado. O livro de Levítico, igreja, foi escrito com qual finalidade? De instrução para os israelitas, especialmente o sacerdote, tá?
sobre como manter uma vida, presta atenção, de pureza, santidade e adoração diante de Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender é que quando você lê o livro de Levítico, ele tem um objetivo. Qual foi o objetivo? Instruir o sacerdote e os levitas, comportamento, maneira, para ter uma vida de pureza, de santidade, até porque eles eram responsáveis para oferecer e organizar o culto a Deus. Nesse texto, Deus dá instruções específicas sobre o holocausto contínuo que deveria permanecer queimando sobre o altar sem jamais se apagar. Então a ordem era: o fogo tem que arder de manhã à tarde à noite, de madrugada, de manhã à tarde à noite, tem que estar aceso continuamente. E nós vamos depois trazer isso para o nosso lado hoje, aonde isso entra. Entenda que este fogo simboliza a presença constante de Deus, a comunhão com Ele e a necessidade contínua de consagração. Então aquele fogo que literalmente era aceso sobre o altar, não era para aquecer o sacerdote, não era para no tempo de frio poder ficar o povo quentinho, não, de maneira alguma. Aquela chama, aquele fogo é para simbolizar o que? Deus está presente no meio do povo. Então quando olhavam para o altar e viam o fogo aceso, era Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou no meio de vocês. Hoje já não há mais necessidade do sacrifício físico. Então o que acontece? A nossa vida espiritual, o nosso coração é o altar. Assim como o fogo não podia se apagar no altar, também não pode se apagar o fogo espiritual na nossa vida. Então hoje, a Bíblia vai dizer lá no livro de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e 19, Eduardo, se não tem mais o altar, se aqui em cima nós não acendemos mais fogo, não fazemos sacrifício, o que é que acontece então? Olha o que a Bíblia diz: não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Romanos 12:1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então hoje, eu e você temos o dever, a obrigação de ter a nossa vida como o altar que somos, esse fogo aceso. E o interessante é que esse fogo não é para ficar aceso só nas campanhas de quarta-feira, esse fogo não é para ficar aceso só nos congressos, na sexta, no sábado, no domingo, esse fogo não é para ficar aceso só quando vem um pregador de fora, esse fogo não é para ficar aceso só nas vigílias que tem uma vez por mês lá na chácara do irmão Sérgio, não. Esse fogo é para ficar aceso de manhã à tarde à noite, de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, do dia 1 ao último dia de dezembro. A ordem é: vocês são o altar agora. Então o fogo tem que arder continuamente na nossa vida. Porém, nós estamos vivendo num contexto em que esse fogo só se acende esporadicamente. Esse fogo só se acende às vezes em congresso, em campanhas. Só que isso é um erro, isso é um perigo, porque a Bíblia vai dizer que eu e você somos o quê? O santuário de Deus, o templo de Deus. Então hoje, meu amado e querido irmão, eu não sei como está a sua vida, e nem me interessa saber, mas eu quero dizer para você uma coisa: quem sabe você até diz: Eduardo, o meu altar está uma labareda, glória a Deus por isso. Ou quem sabe você fala: Eduardo, o meu altar está como uma chama de uma vela pequenininha, glória a Deus por isso, importante que tem fogo. Ou quem sabe você fala: Eduardo, o meu altar está só cinza, eu não sinto mais esse fogo, eu não sei mais o que fazer. Eu quero dizer que você veio ao lugar certo para ouvir a instrução certa.
Você pode até ter entrado aqui com o altar só cinza, mas pode ter certeza que a partir de hoje vai sair toda a cinza, lenha nova vai entrar e o fogo de Deus vai arder na tua vida. Você crê nisso? Diz amém? Amém. Nós lemos o verso 8 ao 13. Eu quero aqui explicar um pouquinho cada situação desse verso. O verso 8 vai dizer: disse mais o Senhor a Moisés. Ou seja, Deus já inicia aqui um novo bloco de instrução. Entenda o seguinte: isso revela que não são regras humanas, mas direção divina. Entenda uma coisa: o fogo sobre a tua vida não é o pastor que ordenou. O fogo na tua vida não é o líder do grupo que ordena. A Bíblia está dizendo: disse mais o Senhor a Moisés. Era uma ordem de Deus, esse fogo está aceso. Era uma ordem de Deus a chama arder continuamente sobre o altar. Era uma ordem de Deus o fogo ter que permanecer aceso sobre o altar. Toda a ordem que vem de Deus, meu querido, é para o nosso bem. Precisamos dar atenção à sua voz hoje, assim como Moisés e Arão fizeram no passado. Nesta noite, você já, eu acho que é a quarta noite, né, de campanha, é isso mesmo? A quarta noite que Deus está falando: o fogo tem que arder, o fogo tem que pegar, o fogo tem que acender na tua vida. Nós estamos vivendo uma época de relativismo, tudo tanto faz, qualquer coisa está boa, o importante é ser feliz, meu querido. E isso tem entrado dentro da igreja, pessoas que entram e saem da mesma maneira, pessoas que entram e saem sem sentir Deus, sem adorar a Deus. Mas a palavra do Senhor, ela nos ordena nesta noite, que é uma noite do fogo voltar a arder na nossa vida. Pessoas que não sentem mais Deus, pessoas que não sabem ler a palavra, não conseguem mais sentir nada. Pessoas que antigamente, ao ouvir um louvor, as lágrimas desciam, as pálpebras inchavam, os olhos ficavam marejados de tanta água. Hoje ele ouve o louvor, não sente mais nada. Hoje ele ouve uma mensagem, não sente mais nada. Hoje ele dobra o joelho, não sente mais nada. Sabe o que é isso? É a presença de Deus, é o fogo que, se não estiver apagando, já se apagou. Mas nessa noite, aleluia, eu lembro agora, nem anotei aqui, vai dizer lá no livro de Samuel, que antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, Deus chamou a Samuel: Samuel, Samuel. Então nesta noite, antes que a chame do Espírito apague na tua vida, o Senhor te chama, te vocaciona para poder acender a presença dele sobre você. Verso 9 vai dizer assim: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre a lareira do altar toda noite e pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Quando eu li esse verso, algo me chamou a atenção. Deus deu a ordem a Moisés. Moisés passou a ordem a Arão. E Arão tinha que passar a ordem aos filhos. Isso me incomodou, porque nós temos a obrigação, o dever, a responsabilidade de não só eu ter a minha vida como acesa na presença de Deus, mas eu tenho que inflamar a vida dos meus filhos com esse fogo. Estamos vivendo uma época que pais pouco buscam a Deus, e nem se diga dos filhos. Filhos que perderam, pastor Eric, o prazer, irmão Reginaldo, de vir para a igreja. Pais que perderam a autoridade. E filhos que nem barba tem na cara, de 14, 16 anos, falam: pai, eu não vou no culto hoje. E o pai, que é um bananão, fala: então fica aí. Mas a ordem é: Moisés, eu te ordeno, você passa para Arão, e Arão ordena aos filhos que o fogo tem que estar aceso. Meu querido, essa chama
tem que estar na vida do teu filho. Enquanto o teu filho mora dentro do teu teto, enquanto você paga a conta dele, ele tem que vir para a casa do Senhor, ele tem que aprender a amar a casa do Senhor. Ah, mas vem obrigado, mas não tem problema. Uma hora Deus pega ele aqui, ele vem de prazer, ele vem por amor. Então entenda uma coisa: dá ordem a Arão e a seus filhos. O fogo tem que arder no coração deles. O fogo tem que aquecer no coração deles. Eles têm que olhar para nós, irmãos, e ver nós dobrando o joelho, e ver nós cantando, e ver nós pregando, e dizer: olha, eu gosto, eu amo, eu quero um dia ser que nem minha mãe, meu pai, eu quero poder sentir o que ele sente. Ah, meu querido, estamos vivendo num contexto que os filhos não amam mais, não sentem mais o fogo no altar ardendo. E nós temos essa responsabilidade de trazer lenha para o nosso altar e de também manter o fogo aceso na vida deles. Os nossos filhos conhecem muito bem a escalação do PSG. Os nossos filhos conhecem muito bem sobre Roblox, internet. E os nossos filhos desconhecem quem é Davi, quem é Salomão, quem foi que morreu na cruz do Calvário. Os nossos filhos desconhecem quem é Ananias, Misael e Azarias, porque estamos vivendo num tempo que o fogo no coração de alguns filhos tem se apagado, e a culpa não é do pastor, a culpa não é do líder da mocidade, a culpa não é do professor da escola bíblica dominical, a culpa é de você, que é o Arão dentro da sua casa, o sacerdote. O holocausto era uma oferta, presta atenção, totalmente queimada, representando entrega total a Deus. O fogo deveria queimar ininterruptamente, mesmo durante a noite. Ou seja, isso simboliza, sabe o que? Constância da presença de Deus e a necessidade de uma devoção divina. Entenda uma coisa: Deus não quer uma vida espiritual de altos e baixos, mas de constância. O cristão não vive só de culto de domingo, ou de quarta, ou de sexta, ou de festa, mas de relacionamento diário e contínuo com Deus. Amado, não tem fogo que fique aceso, vindo uma vez por semana na igreja. Não tem fogo que fique aceso, lendo a Bíblia uma vez por dia, uma vez na semana, ou uma vez no ano no dia da Bíblia. Não tem fogo que fique aceso para crente que não é matriculado na escola bíblica dominical, diz que ama a palavra, mas não vem para a escola bíblica, não vem para o culto de ensino. Eu creio que aqui não é o seu caso, graças a Deus, é só lá no Eldorado. Mas tem gente que o que acontece, ele, Senhor, me enche, mas enche do quê? Se você não ama a escola bíblica, se você não ama a palavra, vive, sabe, de rios. Vou me alimentar, e ver lá um pedacinho de um pastor, um pedaço. Não, crente pode até comer esses aperitivos, mas o verdadeiro cristão que tem fogo, ele senta, abre a Bíblia, medita nela de dia e de noite, e o fogo está aceso no coração dele. O salmista vai dizer, eu esqueci agora o nome do salmo, se achar me fala, que enquanto ele meditava na palavra, o coração dele acendeu um fogo, irmão. O que faz o fogo acender não é louvor, o que faz o coração acender, meu irmão, não é você ficar só subindo e descendo um monte, não. Isso é bom, glória que eu também gosto, mas o que faz o coração aquecer é ele meditar na palavra do Senhor. E o salmista vai dizer, enquanto eu meditava, acendeu-se no meu coração um fogo e uma labareda. Glória a Deus, aleluia. Então muitas vezes o fogo, para ele arder continuamente sobre o altar, tem muitas pessoas que vivem de quê? De petiscos espiritual, vive de guloseimas espiritual, vive, hoje não existe nem mais, se tem, eu desconheço, caixinhas de promessa espiritual. Deixa eu tirar aqui um petisco, isso, lembra quando a gente colocou,
Caixinha de promessa só vem coisa boa. Uma vez eu era, que era pirralho, a gente colocava uns versículos de porrada, irmão. Só põe a tua casa em ordem, você vai morrer. Umas coisas meio violentas na vida, né? Aí tem pessoal, aí queimava o filme de quem tirava lá, pensava que só vinha coisa boa, né? Vinha também corretada. E tem crente, irmão, que ele vive assim, ele quer ter uma vida de fogo continuamente acesa, mas sabe, põe um pouquinho de lenha de manhãzinha, põe 2 gravetinhos à tarde. Irmão, não. Quem já mexeu com fogão a lenha sabe, ó, se você passou um graveto lá, não tem que pôr tora de lenha. É tora de lenha mesmo. E bastante lenha. Demora para pegar, mas na hora que pega, meu irmão, meu Deus do céu, é a madrugada toda queimando. Entendeu? Então é dessa maneira. Verso de número, aleluia, verso de número 10. Quem está entendendo até aqui diz amém. O 10 vai dizer: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e as calças de linho sobre a sua pele, e levantará, olha só, ele levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Preste atenção, as vestes de linho representam pureza, santidade, separação. O ato de retirar a cinza fala de manutenção do altar, pois as cinzas podem sufocar o fogo se não forem removidas. Na nossa vida espiritual, na sua, na minha, também precisamos limpar as cinzas. Aí o negócio pega, então, olha, o que é cinza? Pecado, mágoa, falta de perdão, orgulho e tudo que impede o fluir da presença de Deus. Assim como o sacerdote cuidava do altar, nós precisamos cuidar do nosso coração. Tem pessoas que é uma benção, só que você vê que não tem fogo. Por quê? Porque tem um resquício de cinza lá, com uma plaquinha chamada mágoa do passado. Não perdoa. Até hoje está traumatizado. Por quê? Porque o irmãozinho lá com 8 anos de idade pegou a boneca da bonita, quebrou o carrinho de controle remoto no lindo, e está traumatizado até hoje. Mas nessa noite Deus vai te curar, vai fazer assim, ó, assoprar a cinza, vai limpar o altar, e você vai colocar lenha nova para ele mandar fogo. O sacerdote tinha a obrigação de toda manhã ir lá, limpar o altar, tirar todo o resquício de cinza. Meu querido, não tem como fogo permanecer aceso com cinza. Aqui, para vocês é algo comum isso. Fazer churrasco todo final de semana. Dá glória, irmão, isso é bênção. E você sabe que quando você finaliza e a brasa fica lá, vai queimando, até que depois de algumas horas todo o carvão virou cinza. Por quê? Porque não houve manutenção. Se tivesse mais carvão e mais picanha na brasa, o fogo arderia. Mas aí vai acabando até que se vira um pó. Engraçado que aquele monte de carvão você junta num punhado da mão. Nesta noite, tire a cinza do teu coração. Pelo amor de Deus, não acabe essa campanha com cinzas no teu coração. É noite de refletir, é noite de você falar: Senhor, tem tanta cinza aqui. Essa cinza, irmão, ela, por mais que ela seja um punhado de cinza, ou um pouco de cinza, ela ocupa espaço da lenha. E quem sabe essa cinza não está ocupando espaço de lenha nova na tua vida, e Deus está dizendo: eu quero mandar fogo aí, mas não tem espaço para lenha nova. Arranque essa cinza da tua vida hoje, para Deus mandar fogo sobre o teu altar. Pessoas, irmão, que estão cheias de cinza, sufocadas de cinza. Não tem nem espaço para lenha, nem para graveto, quanto mais para lenha.
mágoa do passado, tristezas, falta de perdão, feridas. E Deus está dizendo: deixa eu arrancar essa cinza, deixa o meu Espírito soprar essa cinza. Essa cinza, irmão, ela pode estar até quentinha, né? Porque ela fica quentinha depois que apaga. Parece até confortável. Eduardo, mas essa cinza está dando, faz 15 anos que ela está aqui. Está quentinha, mas está atrapalhando a lenha nova na tua vida. Oh, Deus quer pôr lenha nova no teu coração. Deus quer que você abra o teu coração para coisas novas. Irmão, tem tanto projeto de Deus para você que você não tem ideia. Mas tem resquícios de cinza aí dizendo: eu preciso sair. Deixa eu voar que o tempo já está voando. Verso 11. Depois que troca a cinza, olha o que acontece. Depois trocará de roupa, vestirá outras roupas e levará as cinzas para fora do arraial, a um lugar limpo. Isso mostra zelo, reverência, separação. As cinzas, embora fossem resto de algo consagrado, olha que interessante, não deveriam permanecer no altar. Havia uma distinção entre o serviço dentro do altar e fora do arraial. Nem tudo, presta atenção agora, nem tudo que foi bom no passado serve para o presente. Precisamos remover hábitos antigos, tradições mortas, religiosidade vazia e abrir espaço para um novo mover de Deus. O que hoje na sua vida é cinza, que precisam ser levadas para fora. Preste atenção, aquelas cinzas, no sentido literal, eram resquícios de algo consagrado, de algo santo. Era algo importante. Eram cinzas do altar de Deus. Só que a ordem era: desfaça dessa cinza, levem para fora. Tinha todo um ritual. Embora quem olhasse para a cinza falasse: olha, é cinzas, né, do altar de Deus, tinha que ser enterrada. Para quê? O povo até mesmo não pegar aquelas cinzas e fazer de amuleto. Ou seja, cinza velha não serve, por mais que seja de algo santo, não servia para mais nada. Eu vou aplicar isso para o lado de hoje. Às vezes bate aquela saudade do passado. Ou aqueles cultos, aqueles louvores, aquelas ministrações. E você até fala: Deus, está tão diferente, tá esquisito o negócio. Uns louvor que, sabe, você ouve e fala: meu Deus, a única coisa que eu sinto é raiva desses hinos. Não sinto mais a presença de Deus. Eu assumi os varões lá, e lá eu só coloco o louvorzão, ó, nem sei se vocês conhecem, Caleb. Quem já ouviu falar do cantor Caleb aqui? Aí, ó. Maior que um grão de areia. Falei: vou colocar. Coloquei um zinho lá, irmão, que, meu Deus do céu. Porque os de hoje é até difícil. Sem letra, sem conteúdo. É só louvor de você vai ser, você é o bom, você é o cara, você vai passar pela prova, vai ter sabor de mel. É só coisa para encher o ego. Então, só que os tempos mudaram. Eu não posso ficar preso a essas cinzas que já foram queimadas. Mas eu posso fazer uma coisa: ter lenha nova na minha vida e o fogo na minha vida influenciar quem está do meu lado. Isso eu posso. Quem sabe quem está do meu lado não está tão aceso, mas se juntar o fogo daqui com o fogo dali, oh glória, com a chama dali, com dali passando ali, irmão, o que é uma tocha pode virar uma labareda na presença de Deus. Verso de número 12: o fogo, pois, se conservará aceso sobre o altar, não se apagará, e o sacerdote acenderá lenha neles cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto,
e queimará sobre ele gordura das ofertas pacíficas. Ou seja, o fogo não deveria jamais se apagar. Já a ordem era: não pode apagar. Manter o fogo exigia ação diária. Olha só, o sacerdote tinha que toda manhã colocar lenha no altar. Isso fala, irmão, de disciplina espiritual, rotina de comunhão com Deus, prioridade no relacionamento com Ele. O fogo espiritual na sua vida precisa de lenha. Tá bom, Eduardo, eu entendi até aqui, mas que lenha é essa? Eu vou dizer o que não é lenha. O que não é lenha. Não é o seu caso. Eu vou falar o que acontece às vezes comigo, porque de repente pode ofender alguém. Então eu vou me usar. Eu não vou usar minha esposa porque eu não sou louco. Daqui a pouco eu vou dormir com ela. Eu quero dormir com esse frio, irmão. Tá terra, né? Exatamente. Eu vou dizer o que não é lenha. Não é lenha. Eu já acordar de manhã, pegar o celular e ver o Facebook. Isso não é lenha. Não é lenha eu acordar de manhã, já abrir o celular e ver o Instagram. Isso não é lenha. Não é lenha eu abrir o celular de manhã e antes de ouvir a voz de Deus, eu ouvir o áudio de alguém no WhatsApp. Isso não é lenha. Não é lenha eu acordar de manhã e de repente fuçar nas redes sociais para ver o que aconteceu. Isso não é lenha. Mas Eduardo, o que é lenha? Eu vou dizer o que é lenha. Oh, glória a Deus. Lenha é uma vida de oração. Toda vez que você ora, você está colocando lenha no altar. Toda vez que você ora, mas quantas horas não interessa que você ore, você está colocando lenha no altar. O que é lenha? Toda vez que eu abro a Bíblia Sagrada e começo a meditar nela, como o salmista ordenou, eu começo a ler, a lenha vai entrando no meu coração, vai aquecendo a minha alma, vai, sabe, vai pegando fogo, e você pode estar com frio na carne, mas o teu coração está aceso, porque está cheia da palavra do Senhor. O que é lenha? Quando eu resolvo acordar de manhã e falo: hoje eu não ponho um café na minha boca, eu não ponho um almoço na minha boca, eu não ponho café da tarde nem janta, hoje eu vou jejuar. Eita, irmão, a lenha é grande. O que é lenha? É quando o aleluia é independente do louvor ou de quem canta. Você começa a adorar a Deus no teu lugar. Você começa a levantar a mão e começa a glorificar. Independente se a igreja está cheia ou meia cheia. Você está interessado em adorar aquele que é e aquele que há de vir, a resplandecente estrela da manhã, o alfa e o ômega, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Você começa a adorar, você começa a pôr lenha no teu coração. O que é lenha? Quando eu tenho comunhão com meu irmão, independente da classe social, independente da etnia, independente da cor, independente se ele está de chinelinho havaiana ou um sapato social, não importa, eu tenho comunhão. O que é lenha? É quando, aleluia, o meu coração palpita mais forte e vem à minha mente, ao meu coração, que o salmista falou. Hoje é quarta-feira. Não, hoje não é só quarta-feira, hoje é dia de culto. E alegrei-me quando me disseram: vamos para onde? Para a festa do São João? Jamais. Para onde? Vamos para Quermesse, misericórdia. Vamos para a casa do Senhor. Isso é ter lenha na vida. Ter lenha
É quando, aleluia, chega sexta-feira, você acorda animado dizendo, hoje é sexta-feira, e não é porque sextou, é porque daqui a pouco, depois de algumas horas, vai dando 4 horas da tarde, vai dando 5, vai dando 6, você começa a chegar em casa alegre, porque não é uma sexta-feira qualquer, é culto de ensino, e a tua alma está acesa dizendo, eu quero alimentar minha alma. Isso é querer ter lenha. Lenha é quando, oh glória, eu vou dormir sábado, obreiros, mas a minha alma está tão acesa, dizendo, amanhã tem escola bíblica dominical, e eu vou colocar o professor lá na parede, vou perguntar para ele, porque eu estou com dúvida, e eu quero que a minha dúvida seja sanada. Ou seja, é um crente que tem lenha no coração dele. Oh, amados, se você não colocar lenha e não tiver manutenção, o fogo apaga. O fogo não cai do céu todo dia. Deus acende, mas a responsabilidade é nossa de manter aceso. Preste atenção, não é anjo que mantém o fogo aceso, não é arcanjo que mantém o fogo aceso, não é serafim que mantém o fogo aceso. E detalhe, nem Deus mantém o fogo aceso. Ele acende o fogo, mas quem mantém o fogo aceso é eu e é você. Me ajuda aí, quem sabe lá no fundo não está ouvindo. Fala assim para ele, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Aí, para concluir, chegamos no verso 13. Vocês me ouvem por mais 5 minutinhos, amém? Amém. Glória a Deus. O verso 13 diz, o tema, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É uma ordem, não pode apagar. Isso simboliza também a intercessão constante do povo de Deus. O apóstolo Paulo, e foi lido aqui nesta noite, eu fiquei feliz. O apóstolo Paulo ecoa essa ordem, 1 Tessalonicenses 5, 17 e 19. Orai sem cessar, não apagueis o Espírito. Deus deseja que sejamos crentes inflamados, constantes e firmes, que mantêm viva a chama do Espírito Santo. O fogo, presta atenção, guarda isso. O que representa o fogo, Eduardo? Paixão pela presença de Deus, zelo pela santidade, amor pela obra de Deus, poder e unção do Espírito Santo. Meu querido, só tem um interessado que o fogo não queima: o diabo. Porque é um crente com o coração aceso, irmão. Ah, meu querido, ele vem no culto quarta, sexta, fica bravo quando não tem culto, pega a chave da igreja quando não tem culto para orar. O crente com o coração aceso, ele está aqui na consagração de manhã, na escola dominical, ele está aqui domingo à noite, ele está no evangelismo, ele está no ar livre. Por quê? Porque o coração dele arde um fogo que o mundo não pode apagar. E para concluir, hoje, o altar, hoje, oh, coisa maravilhosa, é o meu e o seu coração. Quem que é o sacerdote? Nós somos o sacerdote, eu te provo. 1 Pedro 2 e 9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real. Hoje, quem tem o dever de manter esse fogo aceso não é os levitas, não são os obreiros, não são os grupos da igreja. Quem tem o dever de manter o fogo aceso é você, meu irmão, sou eu, é você, minha querida. O dever é nosso, o sacrifício. Qual que é o sacrifício, Eduardo? É uma vida entregue a Deus. Romanos 12:1 eu li. Portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, se antes Deus ordenava que o fogo físico não se apagasse, hoje Ele ordena que o nosso fogo espiritual não se apague.
E eu concluo dizendo que as cinzas podem até ser o pecado, o desânimo, o cansaço, a frieza espiritual e a falta de disciplina. Nós precisamos diariamente, gente, avaliar como está o nosso altar. E esse altar é o teu coração. Retire toda a cinza. Coloque lenha nova, que é a oração, a palavra, o louvor, o jejum. Mantenha o fogo aceso na tua vida. Eu não sei como você está caminhando. Eu não sei há quanto tempo você está caminhando. Quem sabe no começo da fé, Pastor Eduardo, no começo da fé, eu era um vulcão. Eu expelia fogo, eu cuspia fogo. Hoje, eu sou igual a caixinha de fósforo. Se acender o palitinho, e se acender errado até apaga. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: dá tempo de arrancar toda a cinza, colocar lenha nova. Aí eu pergunto: quantos aqui querem lenha nova na sua vida? Eu quero. Se coloque de pé, por gentileza, aqueles que podem. Bom, meus queridos, foram 4 quarta-feiras de ensinamento, de palavra. Provavelmente alguns vieram aqui e, sabe, vieram a 500 graus de puro fogo santo e poder, né? Outros vieram aqui e colocou as mãos, o milagre aconteceu. Mas Deus me trouxe aqui, não foi para apagar o fogo não, tá? Mas para dizer para você: faça manutenção no teu altar. O mais importante que ter o fogo aceso no congresso é ter esse fogo aceso na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta, continuamente. Era todo dia, a ordem era: eu quero o altar aceso. E nesta noite, que o Espírito, que você venha dormir ouvindo a minha voz. Faça manutenção no teu altar. E que quando você me encontra lá na sede, você venha dizer: epa, estou lembrando de você, Eduardo. Não lembro do seu nome, mas eu lembro que eu tenho que fazer manutenção no meu altar. Porque isso que é importante, irmão. Porque eu tenho certeza que o seu pastor não quer você pulando aqui sábado, domingo e desanimadão na segunda. Não. Ele quer você aqui firme sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Porque a Bíblia diz: sede firmes e constantes na obra do Senhor. Firmes e constantes. É naquela pegadinha, sabe? Do passo do gato. Devagarzinho, mas constantes. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus, a tua palavra foi ministrada nesta noite. E não sou eu que convenço. Quem convence é o Senhor. Não sou eu que acendo o fogo. Quem acende é o Senhor. E nem sou eu que vou colocar lenha no altar do meu irmão. É Ele que tem essa responsabilidade. Espírito Santo, primeiramente o Senhor falou aqui no altar, falou na minha vida. Senhor, arranca todo resquício de cinza que está na nossa vida. Desânimo, pecado, tristeza, frieza espiritual. Em nome de Jesus. Senhor, toda cinza que possa estar no coração de alguém aqui nesta noite. Senhor, dá força para o meu irmão arrancar essa cinza agora. Quem sabe essa cinza está lá há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos ou até 30 anos. Senhor, arranca essa cinza agora. Assopra pelo poder do teu Espírito essa cinza agora. E começa a colocar lenha nova no nosso coração. Senhor, que essa lenha, que a tua palavra, a oração, o jejum, a consagração, Senhor, a devoção na palavra esteja na nossa vida 24 horas por dia. E Senhor, que não venha faltar essa lenha aos 365 dias no ano. Tem misericórdia de nós. E se alguém entrou aqui hoje com um altar, quem sabe até apagado, eu creio, Senhor,
que esse fogo está começando a acender na vida dele. Eu creio, Senhor, que essa frieza já está saindo, e o coração deste pai, dessa mãe, desse obreiro, desta mulher, deste homem, está, Senhor, sendo aquecido agora. Eu creio, Senhor, que os olhos deles vão começar a ser marejados por águas, e ele vai voltar a chorar na tua presença. Quem sabe não fala em línguas estranhas, vai voltar a falar, porque a ordem é: o fogo arderá continuamente sobre o meu altar e não se apagará, em nome de Jesus. Quantos entenderam? Diz amém? Amém. Então Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, durma com essa palavra, amanhã levante com essa palavra, e não esqueça: Deus põe em fogo, mas quem tem o dever de pôr a lenha é eu e você. Podemos assentar, e Deus os abençoe com toda a sorte de bênção, em o nome de Jesus.